Olá, pais amados, sou o reverendo Juan Vieira, estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, apenas do versículo 13 até o versículo 15. Fala sobre a fuga de José e Maria para o Egito e por causa de Herodes. Por causa de Herodes. E Herodes, na verdade, ele tentou assim, saber onde Jesus havia nascido com intenções ruins, intenções ruins. E aí o texto fala exatamente sobre o alerta de Deus, do anjo a José, e aí José ele passa a atender aquilo que o anjo havia falado. Então o texto, vou ler exatamente isso que eu estou falando aqui. Diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu, quer dizer, os magos partidos, os sábios, apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino, e a sua mãe foge para o Egito, e permanece lá até que eu o avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. O profeta citado aqui por Mateus é Oséias. Está no capítulo 11, versículo 1, sobre o Messias. Amados, então o que aconteceu foi que o rei Herodes, né, ele se enfureceu, né, nós conhecemos bem a história, que ele mandou matar os meninos aí em Jerusalém, se enfureceu, e antes que isso acontecesse, o anjo do Senhor avisa a José e a Maria para que eles fossem para o Egito. E aí José automaticamente, cumprindo aquilo que o anjo estava falando para ele, pegou Maria e Jesus e foram para o Egito. É interessante notar que José, ele, nesse momento aqui, ele cumpre aquilo que o anjo havia dito para ele, né? A ideia de que ele estava trabalhando segundo a orientação divina, para fugir de um problema, de uma situação difícil que estava começando a cercar sua vida, a vida de Jesus, né? O Jesus que havia nascido e de Maria. Então, o que ele fez? Ele atendeu, né, o chamado do anjo, né, o alerta do anjo e foi para o Egito. Foi para o Egito. E o texto diz, continua falando para a gente, que Herodes ia procurar Jesus para matar, né, o versículo 13 ainda fala sobre isso, e ele foi de noite, né, ele saiu e ficou lá no Egito até a morte de Herodes. Né, então, até a morte de Herodes. Né. Houve a matança dos inocentes, né, houve realmente a matança, e aí nós vemos que o versículo 19 fala que, tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e o vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, tudo aquilo que o Herodes tentou, né, então existia na verdade um controle de Deus por trás de toda a situação. Nós percebemos o seguinte, mesmo que a maldade, né, venha contra os filhos de Deus, aqueles que estão dentro do propósito de Deus, mesmo que haja uma estrutura de maldade contra os filhos de Deus, nesse texto aqui nós vamos entender e vai estar muito perceptível a nós que Deus está por trás do controle de todas as coisas. Mesmo que haja planos, né, intentos ruins contra a nossa vida, mesmo que haja todas as situações contra, mas existe Deus, né, no controle de todas as coisas e Deus fazendo exatamente pela vida de Jesus, de Maria e de José. Então foi isso que aconteceu naquele período ali. Então nós podemos, nesse texto, também fazer algumas aplicações para nós hoje. O nascimento de Jesus ele foi num momento de aperto, sim. Primeiro momento que eu gostaria de aplicar. O plano de Deus é algo de benéfico, de bondade para a humanidade. Ela teve uma resistência. Todo plano bom tem uma resistência. Todo plano bom, tudo aquilo que vem beneficiar, que vem do céu para benefício, existe algo contra, existe algo que vai se levantar contra si. Então isso é comum acontecer. Aconteceu com José e Maria, com Jesus, logo no início, e com certeza pode acontecer nas nossas vidas. Os planos que Deus tem para a nossa vida, com certeza Deus vai trabalhar, né? vai trabalhar todas as coisas, mas muitas vezes vão ter coisas contra si. Nós vamos lidar com situações difíceis que
que nós vamos ter que estar bem perceptível à orientação do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos fazer aquilo que Deus planejou, para que realmente o plano de Deus ele se concretize em nossa vida. Nós podemos dizer o seguinte, amados, que tudo de bom que tem acontecido em nossas vidas, todas as coisas boas que Deus tem planejado para nós, até as coisas difíceis que as lutas, as vitórias, tudo que nós passamos, nunca é sorte, né? Nunca é por acaso, nada é sorte ou por acaso. Sempre foi Deus, tudo sempre foi Deus. Se nós olharmos para o plano maravilhoso sobre o nascimento de Cristo que aconteceu, existia realmente Deus por trás, né? Deus estava por trás de todo o plano, Deus cuidando de todas as coisas, e assim, para que o plano desse fosse executado através de José e Maria, para que eles pudessem criar Jesus, para que o Salvador pudesse cumprir a sua missão. José e Maria tinham a missão de cuidar de Jesus até que ele chegasse numa idade que ele pudesse cumprir a missão. Então muitas missões foram dadas a nós. Nós somos pessoas que entendemos que Deus tem missão para a nossa vida e Deus está cuidando da missão. E nunca é sorte, nunca é por acaso, tenha certeza que Deus está cuidando de todas as coisas, está cuidando das dificuldades, está nos alertando, está nos orientando, está nos dando direção. Então, amados, assim como José foi obediente, ele escutou o alerta do céu, né, a orientação vinda do céu, é exatamente o que nós devemos fazer em nossas vidas hoje. Porque Deus está sempre nos orientando, nos cuidando de nós, e para que nós venhamos a cumprir os planos dele para a nossa vida. Seja na vida particular, familiar, na igreja, no trabalho, existem projetos de Deus para a nossa vida. E Deus está trabalhando exatamente por isso. E Deus está trabalhando sobre todas essas coisas. E é importante nós estarmos sensíveis à vontade de Deus, naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nada acontece por acaso, todas as coisas foram trabalhadas por Deus para nosso benefício, para todas as coisas, para que as coisas venham acontecer na nossa vida e os planos de Deus venham se realizar na minha vida e na sua vida. E é importante nós assim frisarmos e destacarmos, né, nesse contexto, de que Deus tem planos e Ele cuida desse plano que Ele fez para a vida de José e de Maria. Deus tem plano para a minha vida, tem plano para a sua vida, e Deus está cuidando desses planos na nossa vida. Vão surgir dificuldades, vão surgir coisas contras, vão surgir problemas, vão surgir. Mas tenha certeza que Deus está cuidando de todas as coisas. Deus tem plano para a sua vida, tá, amado? E tenha certeza que Deus está cuidando da sua vida também. Todos os detalhes da sua vida. Que Deus te abençoe. E saiba que esse exemplo de José aqui e Maria foi algo muito positivo, né? Que nós podemos colher para nossas vidas, entender que Deus realmente está cuidando de cada um, tem planos e está cuidando da minha vida e da sua vida. Deus te abençoe, Feliz Natal, que o nascimento de Cristo possa ser algo que frutifique cada vez mais no seu coração, assim como Jesus nasceu lá atrás, né? E hoje Jesus continua nascendo nos nossos corações todos os dias, que é o plano de Deus para a nossa vida de bondade e de misericórdia. Deus abençoe a sua vida.